O que um valor de delta numa equação do segundo grau pode te dizer? No vídeo de hoje, vamos estudar os possíveis valores de delta e sua relação com as raízes de uma equação do segundo grau. Além disso, vamos resolver dois problemas de matemática por meio de equações do segundo grau. Eu sou o Anderon Miranda, aqui do canal XMath. E este é o 10º vídeo de uma série de videoaulas com conteúdos da matemática básica. Não perca esta série incrível, clicando no card que está passando aqui em cima. Além disso, leve gratuitamente um PDF completo da série. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vamos à aula! Os deltas de uma equação do segundo grau. Para você que não sabe, o delta é dado por essa fórmula aqui, o b² menos 4ac, e é também chamado de discriminante de uma equação do segundo grau. O delta serve para calcularmos as raízes de uma equação do segundo grau. Então, ele faz parte de uma fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, no qual calculamos as raízes de equações do segundo grau. O valor desse delta ele pode ser positivo, negativo ou nulo. E ele determina a quantidade de raízes reais que a equação tem, baseado também nos seus coeficientes, que são números reais. Então, vamos ver aqui. O delta pode ser maior que zero, pode ser igual a zero ou pode ser menor que zero. O que nós sabemos é o seguinte: quando o delta é maior que zero, a equação terá duas raízes reais distintas, diferentes. E quando o delta for igual a zero, a gente vai saber que essa equação tem duas raízes reais iguais. E quando o delta é negativo, ou seja, menor que zero, a equação não terá raízes reais. Por que essas informações são importantes? Porque a partir do momento que você já sabe o valor de delta, se ele é positivo, maior que zero, se ele é igual a zero, ou se ele é negativo, menor que zero, eu já vou saber quais são as minhas possíveis raízes. Então, facilita na hora de eu encontrar quem são as raízes da equação do segundo grau que eu estiver estudando. Então, aqui nós temos a equação x² menos 5x mais 6, igual a zero. No cálculo do delta, nós sabemos que é b² menos 4ac. O valor de b é menos 5, ficou menos 5 ao quadrado, menos 4, que é da própria fórmula, multiplicado por a, multiplicado por c. O valor de a foi igual a 1, o valor de c foi igual a 6. E resolvendo aqui esse cálculo, chegamos ao valor de delta igual a 1. E 1 é um número maior que zero. Logo, nós sabemos que nessa equação ela terá duas raízes reais e distintas. As raízes, nesse caso aqui, será a raiz para x igual a 2 e x igual a 3. Caso vocês queiram saber como se resolve uma equação do segundo grau e como determina a raiz de uma equação do segundo grau de uma forma rápida e de cabeça, você clica nesse card que está passando aqui em cima. Olha o outro caso aqui. A equação é 12x² menos 9x mais 7 igual a 0. Então, calculando o delta, chegamos aqui, substituindo os valores de b, a e c na equação. Fizemos aqui o cálculo e chegamos ao valor de delta, que é igual a 81 menos 336. Então, isso vai dar, possivelmente, um número negativo. Nesse caso, essa equação não vai apresentar raízes reais. Ou seja, o número de raízes reais é zero. E o outro caso aqui é quando eu tenho x² mais 2x mais 1 igual a zero. Observe que nesse caso, substituindo também os valores de b, a e c na equação de delta, ficamos com o total de delta igual a zero. E nesse caso, como já vimos, a equação terá duas raízes reais e iguais. Aí vocês me perguntam, mas como você sabe, professor? Então, eu uso aqui a soma e produto para descobrir quem são essas raízes. Dois números multiplicados, que vai ser c sobre a, que vai dar 1 como resposta, e dois números somados, que vai dar como resposta menos 2. Esses dois números é o próprio 1. Então, se você pegar 1 vezes 1, eu tenho como resposta 1. E se você pegar 1 com mais 1, eu vou ter como resposta 2. Então, esse número vai ser o número menos 1. Porque se você pegar menos 1 vezes menos 1, eu tenho como resposta o mais 1. E se você somar menos 1 com menos 1, você vai ter como resposta menos 2, que satisfaz a soma e produto aqui das raízes, que é o menos b sobre a. Aqui agora vamos resolver dois problemas
que envolvem equação do segundo grau. O primeiro problema, ele diz o seguinte: um jardim com a forma de um quadrado foi dividido em 3 canteiros. Nesses canteiros serão plantados margaridas, papoulas e amores perfeitos, conforme a ilustração ao lado. O canteiro de amores perfeito ocupa uma área de 42 metros quadrados. A pergunta é: qual é a medida do lado do jardim? Então você vê aqui, ó, que eu tenho um quadrado, e esse quadrado é plantado aqui amores perfeitos, margaridas e papoulas. Então são vários tipos de flores, não é isso? Sendo que a área que ocupa a flor amores perfeitos, ela ocupa uma área de 42 metros quadrados, que é essa área aqui, ó. Justamente essa área 42. Mas observe também que aqui o lado da margarida mede 2 metros. E aqui o lado da papoula também mede 1 metro. E aí o que é que nós vamos calcular? Nós estamos querendo saber qual é o valor desse x. Se isso tudo é x, esse valor aqui mede 2 e o valor de cá mede 1, eu posso dizer que essa parte daqui do amor perfeito seria x menos 1. Total de x tirando esse 1 metro. Assim como o lado aqui das margaridas. Vai ser o valor de x tirando esse lado aqui que é 2. Então vai ficar x menos 2. Então o que é que eu posso dizer? Que a área do espaço que está plantado amores perfeito vai ser x menos 1 que multiplica x menos 2. E multiplicando aqui, eu tenho x vezes x é x ao quadrado, que aparece aqui. X vezes menos 2 é menos 2x, como aparece aqui também. Menos 1 vezes x é o menos x, que aparece aqui. E menos 1 vezes menos 2 é igual a mais 2. Reduzindo aqui aos mesmos termos semelhantes, eu vou ficar com x ao quadrado, menos 2x com menos x, foi igual a menos 3x. E o 2 aqui eu repito. Ou seja, essa área encontrada representa a área da plantação aqui de amores perfeitos. Só que no enunciado do problema foi dito que a área dessa plantação é de 42 metros quadrados. Então eu preciso igualar esse trinômio do segundo grau a 42 metros quadrados. Então vocês observam que ao igualar 42, a gente vai obter uma equação do segundo grau. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 42. Subtraindo aqui 42 de ambos os membros, no segundo membro vai ficar o zero, e no primeiro membro aparece aqui o menos 42. Então, mais 2 com menos 42, eu passo a ter menos 40. Observe agora que chegamos a uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 40. Então, utilizando aqui o delta e a fórmula de Bhaskara, chegamos aos valores das raízes x1 igual a 8 e x2 igual a menos 5. Observe que a gente não pode ter medida com valor negativo, já que estamos tratando de geometria. Então, obviamente que a nossa resposta aqui vai ser o x1 igual a 8 metros. Quer dizer que o valor da medida do jardim aqui, como ele é um quadrado, ele vai medir 8 metros por 8 metros. Vamos agora ao problema 2. Um galinheiro retangular tem 23 metros de comprimento por 12 metros de largura. O proprietário deseja aumentar a área para 476 metros quadrados, acrescentando 2 faixas laterais de mesma largura. Qual deve ser a medida da largura da faixa acrescida? Então observe que você tem aqui o galinheiro, que está mais de amarelo mais escuro, né? Mais forte. Ele mede de comprimento aqui 23 por 12 e o proprietário pretende aumentar aqui, tanto no comprimento quanto na largura aqui, ó, uma mesma medida, aumentar uma medida x, que ele está chamando de x. Mas esse aumento vai fazer com que o galinheiro passe a ter uma área de 476 metros quadrados. Ele quer saber qual é esse valor de x, quanto ele vai ter que aumentar, tanto no comprimento quanto na largura, para obter essa área de 476 metros quadrados. Então, eu vou ficar com x mais 23, que vai ser o novo comprimento total do galinheiro, multiplicado pela largura, que é a nova largura, que vai ser x mais 12. Isso tudo vai ser igual a 476. Agora, fazendo aqui a multiplicação, propriedade distributiva da multiplicação, eu vou multiplicar x vezes x e x vezes 12. Ao mesmo tempo, vou multiplicar 23 por x e 23 por 12. E aí vamos obter o trinômio que aparece aqui embaixo, ó. X ao quadrado
mais 35x mais 276. Isso tudo igual a 476. Agora vamos subtrair de ambos os membros esse valor de 476. Observe que no segundo membro passa a ficar o zero e o 476 aqui aparece também no primeiro membro subtraído. Então eu passo a ter agora x² mais 35x e eu vou subtrair 276 menos 476, igual a zero. Fazendo essa operação, eu passo a ter aqui embaixo, ó, menos 200. E agora você tem uma equação do segundo grau. Achado aqui os valores de A igual a 1, B igual a 35 e C igual a menos 200, substituindo na equação de delta, que é B² menos 4AC, nós vamos ficar com delta igual a 35 ao quadrado, que é o valor de B², menos 4, que é da própria fórmula, multiplicado pelo A, que é 1, e pelo C, que é igual a menos 200. 35 ao quadrado foi igual a 1.225, e menos 4 vezes 1 vezes menos 200 deu como resposta mais 800. Somando agora 1.225 mais 800, chegamos ao valor de delta, que é 2.025. Só que aí, achado o valor de delta, vamos agora substituir na fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula que é dada aqui, por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, observe que vamos achar duas raízes, né? Uma, a raiz do delta é positiva, e a outra, a raiz de delta vai ser negativa. Então, substituindo aqui no lugar do delta, 2025, assim como no valor de b e no valor de a, os valores correspondentes à equação do segundo grau, fazemos os cálculos e chegamos aqui às duas raízes pretendidas. A raiz de 2025 foi igual a 45. Então, menos 35 mais 45, a gente soma e conserva o sinal do número maior. No caso, o sinal positivo do 45. Então, vai ficar 10 sobre 2. E no outro caso, a gente soma e conserva o sinal. Então, 35 com mais 45 deu como resposta 80. E o sinal negativo porque ambos os valores têm sinais negativos. 10 dividido por 2 foi igual a 5 e menos 80 dividido por 2 achamos como resposta menos 40. Assim como o problema 1, o valor negativo para a geometria ele não serve para a gente. Então, eu não posso ter uma medida aqui negativa. Sendo assim, o valor de x igual a 5, o valor que deve ser acrescido ao comprimento e à largura desse galinheiro para que ele possa ser estendido. E para você que chegou até aqui no vídeo, preste atenção no que eu vou te falar. Clique aí na sua tela e tenha acesso a uma playlist com vários conteúdos de matemática básica, como equações e inequações de primeiro e segundo grau, além das relações e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Não fique de fora dessa. Clique e aproveite toda a série. Um abraço e até logo!